Graça e paz, pessoal. Aqui quem fala é seu amigo apóstolo Robson Martins. Hoje eu vim trazer uma novidade para vocês sobre a nossa escola de unção, do nosso módulo Semeadores de Fogo, a unção do Espírito Santo. Serão 2 meses de treinamento intensivo, de ensinamento, fundamentação sobre a unção do Espírito Santo. Nós estamos numa grande demanda agora de treinar nossa equipe ministerial e as pessoas que estão nos acompanhando online. E você quer fazer parte da minha turma, está trabalhando aí debaixo do poder do Espírito Santo, aprendendo a andar na unção, crescer de nível de unção. Nós vamos aprender muitos aspectos da unção, os níveis de unção, transferência de unção, como armazenar a unção, unção de comunhão, a nossa unção de serviço, a unção sacerdotal. Vamos falar sobre a unção real. Tem muitas dimensões de unção maravilhosas e coisas que eu alcancei, experimentei e hoje eu posso ensinar vocês. E você quer fazer parte da nossa turma? Aí abaixo tem o link de inscrição e você pode ter contato também com a nossa equipe. Estaremos dando suporte para vocês para as demais informações. Um grande abraço, até a próxima. Ontem tive uma visão assim que ela me contrariou um pouquinho. Eu vi uma mesa e tinha as pessoas sentadas nessa mesa. Tinha documentos. E um anjo sentava. E era como se eu fosse lá e tirasse o anjo daquela cadeira. Eu falo, deixa que eu ensino eles aqui. O anjo ficava assim me observando e saía. Aí eu falei, ué, o que o senhor quer me falar? Aí eu ouvi ele falando assim para mim, deixa que eu tome do jeito que eu quero. Esquece do tema do congresso. Deixa eu fazer o que eu chamei eles para me fazer na vida deles esse ano. E ontem eu não preguei nada do que eu tinha anotado praticamente. Tudo que Deus tinha me revelado eu guardei. Depois eu transmito para vocês. Eu falei, Senhor, tanta coisa que me foi dada e o Senhor mandou guardar isso. Amém. Amém. Aí depois, hoje de novo. Aí agora de manhã, o Senhor me visitou. Me deu a revelação. Eu falei, Senhor, o que Tu queres que eu trato com esse povo essa manhã? Na madrugada, se eu voltar um pouquinho, na madrugada, em torno de 2 e poucos da manhã, eu estava em um lugar em oração. E o Senhor me visitou, Ele começou a me levar em espírito. Para soltar alguns filhos aqui dentro do mundo espiritual, que estão amarrados por principados. E essa dimensão, ela te custa muito. Você vai ver muitas coisas pesadas. Você vai saber o que está oculto na alma das pessoas e na mente delas. Você vai saber o que elas pensam. E aonde estão os espíritos ocultos que bloqueiam e roubam a vida dessas pessoas. Uma coisa que todos esses anos de experiência, eu aprendi sobre libertação. Não adianta você receber muita unção. Você pode ter muita unção, não significa você é liberto. Muito pelo contrário. Tu pode se tornar ainda mais prisioneiro de Satanás. Quando o diabo ele tem acesso e domínio na sua vida, através dos seus pensamentos, condutas erradas, códigos distorcidos, a sua unção, ela se torna uma arma de destruição. O que vem para trazer vida, o inverso acontece, traz morte. Eu passei por muitos estágios na vida. E tive muitas pessoas que vinham até mim, ficavam um tempo comigo, recebiam da unção que eu tinha. Eu ativava o ministério daquelas pessoas, tirava elas da prostituição, fazia o melhor para aquelas pessoas. Em 1 ano era restaurada a vida daquelas pessoas, em 1 ano. Porque era um ano intenso junto comigo. E transferia. Aprendi a operar em curas, sinais, poder, muitas coisas. E depois, eles iam embora. Eu tive um caso de um pastor que eu consagrei, foi muito interessante, e tivemos uma reconciliação depois de 7 anos. 7 anos sem ver ele, mais de 7. Ele falou uma coisa para mim. Eu sempre vi ele em espírito. Sempre via quando ele queria chegar, o Senhor falava, ainda não é hora. Eu bloqueava ele em espírito, para ele não chegar até mim. Falei, espera tudo aqui se firmar, até que ele chegue aqui dentro. E depois de anos, mais de 7 anos, ele apareceu. Ele veio até mim e falou assim, Deus visitou minha esposa e tem me visitado para vir até o Senhor para te pedir perdão. Porque durante 7 anos eu pequei contra o Senhor. 7 anos de sofrimento na minha vida, de perda.
7 anos de punição. Ele começou a chorar. Porque eu me afastei de você. Ele falou para mim assim, foi a pior coisa que eu pude ter feito na minha vida. Foi pecar contra o Senhor. Você é o meu Pai. O que eu sou e da onde eu saí, foi o Senhor que me tirou dali. Deus te usou para me tirar daquele amplo de prostituição. Você fez tudo por mim. Eu muito sério olhando para ele. E eu fui sondando o coração dele. Depois Deus foi me permitindo abrir um pouco o meu coração para ele. 7 anos de escassez. Eu tenho observado cada vez mais como as estratégias do mundo espiritual, dos tronos, principados, eles têm combatido contra as almas. E Deus ele vai nos dando cada vez mais fundamentos. Ele levanta edificações no mundo espiritual, ele constrói entendimento sobre nossas vidas, através do espírito de revelação. Porque só dentro do ambiente da revelação somos capazes de manejar a espada do espírito com precisão. Tu pode conhecer tudo como os principados trabalham, mas você nunca vai saber, se não for por intermédio de revelação, como ele está agindo naquele momento. Ele tem as suas estratégias, as suas formas de manipular a mente das pessoas. E nós estamos lutando com tronos e forças muito terríveis na face da terra. Alguns anos atrás, se você voltar pelo menos 15 anos atrás, você vai olhar que o caráter, a moral, a conduta e a personalidade das pessoas foram radicalmente transformadas. Estamos vivendo um tempo onde Satanás está trabalhando profundamente na alteração genética das pessoas. Você vai ter que entender o que é o seu corpo, você vai ter que entender com o que nós estamos lutando, para que você seja completamente liberto dos demônios. Eu passei anos, eu estou há anos numa vida jejuada. Em 2018 eu fui visitado por um anjo do Senhor. Ele abriu uma maleta para mim e falou assim, agora a sua alimentação vai ser desse jeito. Eu sempre fui uma pessoa de jejuar, de buscar, acampar, fazer tudo isso. Vai ser necessário por aquilo que você vai entrar. Há um preço. E dali em diante ele me entregou uma revelação, onde eu alcançaria libertação no meu corpo físico. Ele iria trabalhar na minha saúde e na minha vida espiritual através daquele voto que eu tinha que fazer com ele. Ele mudou minha alimentação. Custou, não é fácil, custou e custa. Não é uma diversão isso. Isso é muito sério. E o diabo odeia esse tipo de revelação, porque sabe que vai mudar o teu corpo. Tem muitos problemas que você tem na sua vida que não é espiritual, é físico. Enquanto você não corrigir a tua forma de comer, você não vai mudar a sua atmosfera espiritual na sua vida. Tem muitas coisas ilegais, imundas que as pessoas estão comendo. As pessoas não têm cuidado, olha só o que eu vou falar para vocês, elas não estão tendo cuidado do seu corpo, não sabem cuidar da dimensão da alma e da dimensão do espírito. Eu por muitos anos, escute o que eu vou falar para vocês, desliga o celular, por favor, que deve ter respeito. Desliga esse celular, desliga o celular. Por muitos anos, eu cresci muito na vertical. E depois dos meus últimos anos de ministério, Deus teve que trabalhar na minha horizontal. Trabalha muito a minha alma, nas dimensões da minha alma. Tive que passar muitos processos de cura. Muitos processos. Vou esperar toda a tua atenção, tá aqui, eu continuo, tá? Só esperar a menina sair e o pessoal sentar. Passei por muitos sofrimentos. Muito sofrimento. Eu tive que vencer
na guerra. Com a força, com a coragem. Porque o que eu lutei na terra, eu nunca tive um pai espiritual que me ensinasse. Eu nunca tive um líder que me ensinasse. Eu não tinha acesso a esses livros que hoje vocês todos têm acesso. Hoje nós temos de todos os tipos de conhecimento, todos os tipos de livros, de apóstolos, de profetas, de tudo. Você pode ter orientação em tudo na sua vida. Mas lembra que eu vou te falar, tu pode ter os melhores livros na sua mesa. Mas se você não tiver o acesso à revelação do que está nesses livros, é só mais informação que não vai mudar em nada a tua vida. Eu lembro quando jovenzinho eu viajava nas igrejas, eu ficava 40 dias, 60 dias, lutando nas esferas espirituais daquela igreja. Deus me levava para me treinar. Assim foi o meu ministério. Eu ficava tempo em lugares, eu viajava. Aprendi a lutar contra as forças territoriais, contra o império de bruxaria, de ocultismo em outros lugares que Deus me levava, só para a guerra, só para me treinar, só para me ensinar o mundo espiritual. Eu descobri as coisas ocultas daqueles ministérios, por que aqueles ministérios caíam, e o Senhor, Ele me levava para me aprender a discernir o campo da batalha, com quem eu estava lutando. Eu lembro uma igreja que Deus me levou em Brasília, eu fui com a minha esposa, eu estava bem novo no ministério ainda, acho que eu tinha 1 ano, 2 anos de ministério, não me lembro, aberto com a minha própria igreja. Eu deixei a igreja na mão da minha mãe, eu fui para Brasília, viajei, passei 45 dias lá. No primeiro dia, eu falei com o pastor assim, eu posso dormir na igreja? Eu sempre dormi em cima do altar da igreja, porque ali eu acessava tudo que tinha oculto na igreja. Tudo que uma igreja é, o seu registro está em cima do seu altar. E os anjos vão te revelar o que está oculto. Eu lembro aquela noite, a primeira noite, estava muito frio em Brasília, muito frio. E eu e minha esposa em cima do altar, em oração, dormimos em cima do altar. Eu fui levado em espírito. E eu comecei a entrar em dimensões para saber com quem eu estava lutando, com quem eu lutaria dentro daquela igreja. Havia muitas estruturas espirituais que envolviam aquela igreja, que precisavam ser derrubadas no mundo espiritual. Eu lembro, quando eu vi aquela mulher naquela dimensão, eu bati de frente com uma pessoa, parecia uma pessoa, uma mulher vestida de vermelho, de repente, ela segurou meu braço fisicamente, eu voltei em espírito, eu senti uma força quase quebrando meu braço, segurei assim meu braço, ela segurou meu braço, e veio no meu rosto, e era Jezabel. E ela falou assim, escola de fogo, aqui nada. Eu falei, aqui sim. Eu comecei a agarrar aquele espírito e quebrar aquela força. Dali começou a minha guerra. 40 dias eu passei de guerra com aquele povo. Espírito de religiosidade. Beelzebul, Leviatã, Jezabel. E foi sendo tudo revelado para mim. Eu ficava dia e noite orando. Eu passava 20 horas de oração dentro do meu quarto. 20 horas trancado. Passava às vezes o dia inteiro no meio do mato, orando. De tantos demônios que tinha naquele lugar. E era um pessoal que tinha conhecimento com muitas pessoas que eu conheço, que levavam naquela igreja, mas ninguém entrou na guerra daquela igreja. Às vezes você vai num lugar liberar uma unção, pô, é maravilhoso, mas depois o que está em oculto, os fundamentos distorcidos, faz eles perder tudo o que eles recebem. Muitos de vocês vão receber muitas coisas esses dias aqui, mas por que se perde essa unção na tua vida? Por que se estanca? Por que você é roubado? Porque está te faltando revelações e fundamentações na sua vida. Então se tem uma coisa que eu não brinco é com o mover do Espírito, e você sabe muito bem disso. Eu trabalho muito no ministério da palavra para te dar o apostólico para vocês. E sabe o que aconteceu naquela igreja? Começaram a fazer guerra contra mim. Um dia eu estava no quarto dormindo. Eu entrei em espírito, eu vi umas pessoas numa mesa falando contra mim. E o espírito falou assim, desce e corre lá para a igreja. Eu desci de onde eu estava hospedado, corri e fui lá na igreja. Estava todo o ministério daquela igreja falando contra mim. E quando eu cheguei na hora, eles tomaram um susto. Eu comecei a entregar as visões.
Eu contrariei todo mundo naquela mesa. Quando eu comecei a falar as visões dos demônios, as coisas que eu via, estavam sobre aquele lugar, eles se calaram na hora e estavam falando mal de mim, de como é me tirar dali. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A sua luta não é contra o seu irmão. A nossa luta é contra aquilo que está por trás, aquilo que está além do que você possa ver. Existe uma guerra travada dos tronos de principado e você vai ter que aprender a se proteger disso. E eles ficaram muito sem graça, eu sentei no meio deles e fiquei no meio deles e a conversa estancou, não conseguiu mais conversar. E olhando no rosto de cada uma. Bajulavam o pastor, meu pastorzinho, meu pai, olha só. E passam os dias. Aí um dia eu recebi uma ligação da minha mãe, ela profetizou, falou assim, olha, a partir de hoje, isso já fazia muitos dias já de guerra. A igreja ela tinha judaísmo, ela tinha todo tipo de mescla de libertação, faziam todo, eles conheciam de tudo que tu possa imaginar de libertação. Tinha lá todos os livros do Davi Rebolo, da Neuza Tioca, do Maurício Marque, e começou a falar todos os nomes, eu conheci de tudo, eles tinham contato com todo aquele povo. Mas aconteceu um dia uma queda, e ficou em oculto isso. E eu comecei a ver todos os livros de Ana Mendes, tudo que eles tinham. Era uma biblioteca maravilhosa. Era um sonho, aquela biblioteca deles. Mas eles não viviam mais nada daquilo. Tantos profetas foram lá e depositaram lá. Tanta gente deu para aquele povo. E o diabo vedou todo o espírito de revelação que tinha sobre aquela igreja. E colocou eles dentro do judaísmo. Viviam agora através de Paraxá. Viviam agora através de Cabala, princípio de Cabala. Princípio de coisas que não compete conosco, não tem nada a ver conosco. Aí eu comecei a ver os ensinamentos, eu não podia falar nem o nome de Jesus naquele ministério. Tá bom. Imagina como foi difícil isso para mim. E o Senhor falou para mim assim, ó, se faça de louco, se sujeite a tudo, e você vai ver o que eu vou fazer. Me fiz de louco, me sujeitei a tudo. Quando eu estava bem louco, igual eles olharam para mim, prega. Me deram a oportunidade para pregar. E nesse dia que eu ia pregar, eu recebi uma ligação da minha mãe. E ela profetizou e falou assim, ó, há um grande anjo que desceu do céu, está nesse quarto onde você está, com uma corrente que vai amarrar todos os demônios que estão sobre essa igreja. E se eu disse para você que a unção da escola de fogo vai descer nesse lugar aí. Eu vejo um outro anjo lá embaixo, o cabelo dele branco, ele corre como um louco, ele pega todos os demônios que estão no chão. A partir de hoje, está te abrindo aí nesse lugar a unção, a glória de Deus. Naquele sábado, estava lotada a igreja. Entregaram o Shabat, começou o culto. Eu não podia ligar fogo no sábado, eu não podia fazer nada. Não é predejado. Estou te falando que eles eram radicais. Mas naquele dia, já estava amarrado os tronos. Toda a influência desses demônios na mente deles não tinha mais ação naquele culto. Eu preguei o nome de Jesus. Eu cantei. A igreja estava cheia. E naquele dia, a unção de milagres, a unção de fogo desceu naquele lugar. Deus pegou todos os membros da igreja dele. Tinha uma pessoa que aquele pastor amava muito, mas aquela pessoa tinha uma doença sinistra. Que não podia tocar em ninguém. E aquela pessoa foi curada. Um milagre aconteceu. Quando aconteceu aquele milagre, a porta do coração do pastor fez assim, ó. Eu entrei na porta do coração do pastor. Era uma pessoa muito amada dele. Olha a chave. Muito amada dele. E eu entrei. Pá. Não acredito que Deus te usou para fazer um milagre desse, que era impossível. Era impossível. Impossível o que aconteceu. Ninguém podia tocar naquele homem. Ninguém.
andava com luvas, cheio de roupas, e o milagre aconteceu. A igreja começou a vibrar, todos gritavam, e aí ele foi a minha deixa agora, pega o fogo do Espírito, e taca fogo, e pega fogo, e todo mundo tomado no fogo. Pronto. Foi um sucesso. Terminou 1h da manhã o culto. E eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu entrei na dimensão que eu precisava. Era a última que eu precisava saber, que estava em oculto, para destravar aquele povo. Estou deitado na cama. De repente, eu vi alguém mexendo no notebook do meu lado. E meu notebook ficava aberto, com um soquezinho, que eu gostava de dormir com um soque. E eu vi uma pessoa futucando a minha vida, achando toda a minha vida, revirando tudo assim, ó. Eu vi meu mouse andando. Quando eu olho, é uma mulher branca, jovem, careca, toda vestida de branco, e na hora eu identifiquei, bruxa Wicca. Ela olhou para mim assim e falou assim, você sabe com quem você está lutando? Ela falou, você não sabe com quem você está lutando. Quando ela falou isso, só entrou um braço de um trono, de um demônio tão grande, era aquele ser, que só o braço dele cabia dentro da casa. O corpo ficava tudo lá de fora. Me prendeu na cama assim, pô. Quando me segurou meu espírito na cama, fiquei totalmente preso. Um homem apareceu na minha frente. Ele estava preparando já uma feitiçaria para mim. Ele era a cobertura daquela menina. Era um bruxo. Ele ia jogar algo no meu corpo. Quando ele ia jogar no meu corpo, eu clamei. Eu falei, Pai! Eu gritei no mundo espiritual. Eu vi um clarão de luz que desceu do teto. E fez assim, ó. Arrancou tudo que estava ali dentro para fora. Fez assim, ó. Varreu. Aí o Senhor me entregou a revelação. Aí o Senhor me entregou. Eu desesperado, liguei para a pastora. O Senhor me revelou isso, e pá, uma menina assim, Bruce Wicca, aconteceu isso na igreja, pá. Falei, ela falou, vamos conversar. Aí ela me confessou, anos atrás, antes de eles se tornar o que eles eram, era uma igreja muito frutífera e poderosa. Mas uma jovem entrou naquela igreja, encantadora, branca, de cabelo louro. Aquela menina encantou todos dentro da igreja, se tornou líder de jovem, se tornou líder de libertação, se tornou a filha amada do pastor que não podia ter filho. Ela se colocou no lugar de filha no coração dele. Ela acessou algo nele que ninguém conseguia acessar. E ela ganhou todo o crédito naquele lugar. E o tempo se passou, mas 2 mulheres desconfiou. Algo está errado com essa menina. Algo está errado com essa menina. Senhor revela o que está oculto na vida dela. E os anos foram se passando. O tempo foi se passando. E um dia ela esqueceu o celular na igreja. E aquelas que oravam acharam o celular dela. E quando pegaram o celular dela, levou para o filho para desbloquear, acessaram os registros das conversas que ela tinha com um bruxo e descobriram, ela era a bruxa Wicca. Ela levou 10 jovens da igreja para o homossexualismo. Ela derrubou a igreja, ela derrubou o pastor. Quando ele descobriu, uma espada atravessou o coração daquele homem e derrubou ele do verdadeiro evangelho. Ele se voltou contra todos os tipos de pessoas. Tudo que ele tinha virou mofo dentro da biblioteca dele. Dali em diante, ele entrou no judaísmo. E ele se feriu radicalmente contra o sistema da igreja. Ele começou a combater os evangelhos, começou a combater que tudo está errado, tudo está errado. Mas era um homem tão lindo. Só que ele não parou por aí. Quando Deus me revelou isso tudo, eles viram que Deus era comigo. Eu tive total liberdade na igreja. A igreja fez assim, ó, pum, cresceu, aflorou, encheu. As pessoas começaram a voltar para aquela igreja. O fogo do Espírito agora caiu de volta. Voltou a chama do Espírito. E a palavra do Senhor disse em Tessalonicenses, não apague a chama do Espírito, o fogo do Espírito. Eles tinham apagado o fogo do Espírito. E Deus me levou ali para acender de novo. Mas ainda algo estava errado. Eu demorei mais algum tempo. Voltei para o Rio de Janeiro, minha missão se cumpriu. Depois de um tempo eu voltei de volta para lá. E Deus me deu uma revelação.
E eu fui no pastor, e eu encarei ele nos olhos, um homem tão bonito, tão lindo, tem idade para ser meu avô. Eu olhei nos olhos dele, falei, pastor, Deus me revelou algo de ti. Aconteceu algo na tua vida que te marcou. Você fez algo. Eu falei assim, molestação é pecado. Aquela menina deixou algo na vida dele. Ele começou a ter queda por menininhas novas na igreja. Mas ele não tocava nelas. Só uma coisa tinha acontecido. Quando eu falei, ele desviou o olhar de mim, ele abaixou a cabeça. E não falou mais nada comigo. Falei, o Senhor está te tirando algo do seu coração, pastor, que te feriu lá atrás. O Senhor cometeu um erro. E você se jogou ainda mais nessas doutrinas. Falei com ele. E não me confessou. Não me confessou. Deus me apresenta um apóstolo, que trabalhava nessa época até com o nosso amigo Davi Rebolo, o apóstolo Davi Rebolo. Era amigo íntimo dele. Esse homem me conhece em Brasília. Esse homem era amigo íntimo também daquele pastor de muitos anos atrás. E eu não sabia que esse homem também era da mesma igreja antes que tudo isso acontecer. E esse homem me encontra. E quando eu tinha 23 anos de idade, esse homem falou uma coisa para mim. Você precisa ir para São Paulo. Você precisa conhecer um profeta chamado Davi Rebolo. Você precisa conhecer um outro homem chamado assim, porque eles vão reconhecer Deus tem um chamado jovem na sua vida muito grande. Ninguém conseguiu fazer o que você fez nessa igreja aqui. Ele ficou sabendo todo o mover que voltou naquela igreja, e ele, como amigo, ele lutou muito com o amigo dele, para libertar o amigo dele daquilo, mas não conseguiu. Ele era um apóstolo de libertação tremendo. Não posso citar nomes aqui. E ele falou assim, aconteceu algo que Deus manda falar para você. Ele cometeu um algo. Assim, assim, assim. E me confessou exatamente o que Deus tinha me revelado. E a única coisa que embargou toda aquela obra, tinha derrubado tudo que você podia imaginar do mundo espiritual que lutava contra aquela igreja. Tudo. Eu lembro que eu levantava os tapetes e eu via fontes de águas que estavam guardadas, que foram entupidas por aqueles demônios. Eu abria todas elas de volta. Os anjos daquela igreja vinham falar comigo na forma dos pastores. Você conseguiu, obrigado. Agradeciam-me. Que eu lutei por aquilo ali. Quando eu ministrava aquele lugar, irmão, era um derramar de milagres, de cura, de libertação tremenda, porque eu tinha conquistado a dimensão espiritual daquele lugar. Toda vez que eu voltava, capum, era violento o poder que caía naquele lugar, porque eu tinha vencido. Vencido. É isso que simboliza quando nós estabelecemos uma autoridade regional. Quantos bruxos e feiticeiros nós vencemos desse bairro? Quando eles estavam perdendo o domínio aqui, nessa casa estava caindo de prostituição noturna aqui. Era terrível essa rua. Deus colocou no pior lugar que tinha para me treinar e para separar um povo escolhido, que só aqueles que Deus escolhesse ficaria aqui nesse lugar. Eles faziam 7 Ogdá, faziam tanta feitiçaria aqui, tanta feitiçaria para mim. Jogavam os animais mortos, enterravam em frente à igreja para me matar, para vir contra a minha saúde, para entrar dentro da igreja. E a gente derrubava a bruxaria desse lugar. Até que foi cumprido a promessa. Deus nos entregou aonde eles tinham um reino aqui. Ali era o maior altar dos bruxos desse lugar. Ali que eram as grandes feitiçarias dentro daquela casa. E Deus entregou nas nossas mãos. E ali vai vir agora um alojamento, uma casa de oração para vocês. Amém? Ó. Vou ensinar você a lutar. Mas eu tenho uma revelação. Eu vou te falar o que Deus me revelou para ensinar para vocês. Eu não abri ainda. Eu estou te falando de guerra espiritual primeiro. Amém, amém? Nós estamos em guerra. E é uma guerra contínua. É dia e noite, ela não para. O que antigamente os tronos tinham que esperar os seus meses e estações para eles descerem, agora não é mais assim. Cada mês nós estamos lutando com muito mais forças malignas do que antes. Um dia o Senhor me levou e me mostrou Cosmo.
E as constelações mudavam de lugar. E fazia assim, ó. Tudo mudava. Tudo mudava. O Senhor mostrou todas as constelações, tudo mudava de ordem. E o Senhor falava assim para mim, assim, ó. E olha, quando eu era jovem, eu não entendia aquela dimensão ainda de revelação. E o Senhor falava assim para mim, os tronos estão mudando de ordem. E a humanidade será invertida. Haverá uma grande inversão da humanidade. Eu recebi aquela revelação. Eu me lembro que o Senhor me colocava dentro do cosmos, eu ficava olhando as estrelas, eu não entendi que eram os tronos, onde eles estavam assentados, os querubins caídos. E o Senhor falava assim, aí, eu lembro de umas últimas revelações com isso. Eu via 5 tronos, 5 estrelas. Eles mudavam de ordem e falavam assim, Senhor, para mim. Agora, a cada mês, vocês vão lutar mais do que um trono. Vocês vão lutar com 5, 3, 4. Nunca se saberá mais do que vocês vão lutar cada mês. As estratégias do inferno mudou. A humanidade inteira vai mudar. Porque agora em todas as estações, todos os tronos têm acesso. Porque os acessos já foram estabelecidos na raça humana. Eles podem se mover agora. Quando lançaram aquele filme da Barbie no Brasil, eu estava numa guerra. Eu passei uma guerra muito grande naquela época. Eu tinha descido de São Paulo, tinha chegado meia-noite em São Paulo. Naquela noite que eu cheguei, 3 príncipes que estão dentro daquele filme, que foi consagrado esses 3 querubins caídos, se juntaram e se envolveram em um manto só negro. 3 cabeças desapareceram para mim. Eu vi um carro negro numa velocidade tão imensa. Eu estava em espírito, eu via o que estava acontecendo na rua. Só que quando já parava, já estava dentro da sala onde eu estava. E vieram com todo o poder, eu senti assim, foi só um soco assim, ó. Os 3. Eu segurei todo o meu corpo espiritual, segurou aquela pancada, com toda a minha força. Toda a força do meu espírito que eu tinha. Eu senti a casa inteira estremecendo. Eu olhei para a face dos 3 tronos. 3 perversas que estão dentro daquele filme. A Barbie mais 2. 3 foram consagrados para o ocultismo, aquilo ali. E aqueles 3 poderes vieram contra mim. Quando eu fiz assim, eu acordei que eu parecia que ia morrer. Estava muito cansado. Eu falei, Senhor, eu acabei de chegar de uma guerra cansado. E eu pego isso agora, Senhor. Eu cheguei de uma viagem tão longa, Senhor. Eu fui descansar e o diabo veio com covardia contra mim. Mas apareceu um anjo. Ele veio com uma taça de prata com o sangue do Cordeiro de Deus. Ele falou assim para mim assim, bebe desse sangue. Quando eu bebi, eu peguei a taça, eu estava em espírito, irmãos. É tão real como eu estou falando com você aqui. Eu bebi aquele líquido, o sangue do Cordeiro. O meu espírito voltou uma força, mas era tanta força dentro de mim. Eu falei, vem aqui os 3 agora, vem de frente comigo aqui nessa sala, seus demônios. Eu comecei a combater eles no mundo espiritual. Comecei a dar decreto contra eles, amarrar aquelas forças e derrubar, entrei em guerra contra eles. Não ousaram nem chegar mais perto da minha porta. Eu comecei a ser treinado pelo Senhor aos meus 17 anos de idade. Desde os 17 anos de idade, Deus me levou aos montes, jejuns intensos. Comecei a viver uma vida de oração. Comecei a aprender de tudo que é tipo de espírito, anjos no mundo espiritual. Eu achava que eu era louco. Carregava um mover tão poderoso sobre mim. E Deus me colocou numa igreja pentecostal, onde tinha todos os tipos de demônios que aquela igreja tinha. Ali é reinado por Beelzebul, Leviatã, Jezabel, Moloque, tudo que tinha ali dentro que você pode imaginar. Ou um lugar terrível, mas era um lugar que tinha um poder de Deus, tinha uma unção. E eu tive que aprender muito ali dentro daquela igreja. Fui passando todas as etapas. A revelação do Espírito Santo. Aí fui pegando revelações sobre revelações. Os anos se passaram. E o Senhor me revelou sobre paternidade. Ele se revelou como meu pai. Eu passei um processo de muita libertação e cura naquela época da minha vida. Muita cura, muita libertação da minha alma. Deus se tornou tão real como meu pai. Eu tinha tantas coisas na minha alma que eu não sabia. Tanto ódio, tanta rejeição dentro de mim que eu não conhecia.
Eu não entendi que certas coisas me assolavam, porque eu não tinha essa revelação ainda. Era um jovem muito dotado, muito brilhante, mas eu tinha muito sofrimento na minha alma. Muito sofrimento, muita dor. Eu não entendi com quem eu estava lutando. Existe um livro muito poderoso chamado Não Tendes Muitos Pais, Dr. Mike. Um dos melhores livros que existe de paternidade. Um dos livros mais conceituados no mundo. Foi indicado por Bill Johnson, por vários grandes líderes de nações esse livro. É um livro muito sólido. Se você quiser, anote, compre esse livro e leia esse livro. Não Tendes Muitos Pais. Vai te abençoar muito esse livro. E eu ganhei esse livro anos atrás. Aonde eu ia, pessoas me davam livros e era exatamente o que Deus queria falar, algo novo comigo. Eu viajava, eu ganhava um livro, eu viajava, eu ganhava um livro. Eu falei, alguma coisa Deus quer falar comigo. Eu fui atendendo o que Deus estava falando comigo. Mas escute o que eu vou te dizer agora. Há um princípio de como Deus ele forma pais espirituais na terra. Naquele livro ele ensina. Há um ensino de como Deus levanta homens para serem pais espirituais na terra. Ele dá mantos para esses homens, para repartir sobre o corpo de Cristo. Vamos colocar agora em Efésios capítulo 4, versículo 11. O maior princípio de como Deus ele gera pais espirituais é aqueles que suportaram muitos anos no deserto. Deus teve que levar Moisés para o deserto durante 40 anos para gerar um grande líder e pai de uma nação. São aqueles que vão abrir novos caminhos. Quem é um pai espiritual? Aquele que abriu novos caminhos. O desígnio apostólico vai ser dado. Um novo caminho está sendo preparado. Quando outros líderes, pais no Brasil que já se levantaram, abriram grandes caminhos apostólicos, outros vão abrir caminhos que ninguém ainda andou, que ninguém ainda fez. Toda vez que Deus levanta um apóstolo, um profeta na terra, sempre virá com uma missão a qual nenhum ainda fez. Ele terá que honrar tudo que foi feito, mas o que ele vai abrir é um propósito e um desígnio específico para um tempo determinado de Deus. Ele cumprirá a sua missão, estabelecerá um manto, o espírito de revelação e uma dimensão da glória que será dada a ele e aquele povo. Essa paternidade se espalhará para derrubar as obras do diabo. Ele vai ter que dar continuidade para fazer o que outros não fizeram. Então cada um está numa guerra. Cada apóstolo, cada pai espirituais Deus se levantará na nossa nação, está trabalhando dentro de uma dimensão específica. E tudo isso vai se convergir em uma só coisa, no poderoso avivamento que descerá sobre essa nação. O Senhor vai unir os pais. Deus vai unir os santos, os verdadeiros consagrados a Deus para esse tempo de guerra que nós estamos passando nos últimos dias. E o Senhor está nos derramando o espírito de revelação como nunca antes sobre essa nação. Nós estamos numa poderosa transição, meu querido, de levar a saia bequéria do dia. Por isso que eu não posso mais ficar em vida no espírito normativo, já está tudo escrito para vocês ali. Está tudo escrito. Tem que levar vocês à dimensão da glória, às dimensões da revelação, transitar de dimensão de unção, de fé. A tua mentalidade não pode sair daqui da mesma forma que entrou. Há algo que está impedindo muito de vocês a prosperar espiritualmente. Não confunda riquezas terrenas com prosperidade celestial. Se a tua alma não for liberta das feridas da orfandade, você nunca será uma pessoa capaz de estabelecer desígnio na terra, de andar no seu pleno desígnio. Deus vai ter que curar a alma de vocês. O Senhor vai ter que fazer você passar um processo de libertação na tua alma. E você nunca conseguirá ter um pai espiritual na tua vida se você primeiro não entender que você precisa de um. Ninguém, um líder nenhum vai forçar você paternidade. Jamais. Nunca forcei ninguém aqui dentro. Foi raro as vezes que eu falei para alguém e preguei aqui nesse altar. Porque eu primeiro passei 3 anos sondando o coração das pessoas que estavam aqui dentro. Conversei com outros líderes, homens poderosos, falaram assim,
anos que eles esperaram para dar paternidade para alguém. Porque as pessoas têm que aprender a transitar. Eu vou te falar de 5 estágios que você vai ter que transitar para você receber a paternidade na sua vida. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 5 ministérios. Com o propósito do aperfeiçoamento, do aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja... Com o propósito do quê? Para aperfeiçoar os... Para a obra do ministério de Cristo. Então não vem com esse negócio de individualismo que você vai cair feio. Esse espírito de Jezabel, Bezebu, Leviatã, são tudo espírito órfãos. Eles vêm tentar dominar na dimensão da tua alma, para te enganar, para te embaraçar teus pés. Para roubar de você a essência de um servo, de um discípulo, de um filho, de um amigo. Para roubar as excelências da tua alma. Para ensinar você a ser uma pessoa orgulhosa, independente. Só seguidores de homem, beberrão de unção, mas não anda debaixo do desígnio. Não há debaixo de submissão de mantos de homens de autoridade. O diabo quer que você seja esse tipo de pessoa. Receber muito para o diabo não importa. O que você está fazendo? Quem você é o que importa. Quem você é o que importa. O diabo ele combateu a identidade de Jesus. Não combateu a sua unção, mas foi a sua identidade. Se tu és o Filho de Deus. Porque o diabo sabe que uma pessoa, quando é construída uma identidade de Cristo, esse é o desígnio dos pais espirituais, é gerar em vocês Cristo. Paulo diz para Gálatas, mais uma vez, eu estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Tem muitos filhos que são abortados porque tropeçam na iniquidade, e tem que ser novamente gerados de novo. Existem essas guerras de paternidade que o diabo sabe, que quando um homem, ele estabelece manto na terra, coisas que anos eu fiquei na escuridão para poder ter revelação e saber como lidar. Um conselho que eu te dou, tu já vence. Um conselho, vai e faça isso. Eu tive uma revelação de manhã quando Deus estava me mostrando sobre paternidade. Eu vi como se fosse meu pai todo adornado, e tinha algo na mão do meu pai aqui na frente, meu pai. Eu olhava, voltei em espírito e falei, Senhor, me mostra de novo apareceu meu pai aqui. Daqui a pouco, eu via como se eu chamasse pastora Roberto e pessoas aqui dentro. Eu falava assim, a partir de hoje, um segredo está sendo dado a vocês. Está sendo virada a chave da autoridade. A autoridade de todos vocês agora vai multiplicar. Eu me vi em espírito e falava, eu libero o selo da minha paternidade na vida de vocês. E o Senhor falou para mim assim, identifique eles no mundo espiritual. Identifique cada um na sua posição. Eu estava em espírito, eu vi e falei, meu Deus, eu tive que correr para trazer tudo rapidamente, para me modelar essa mensagem para trazer para vocês. E passei 2 horas meditando sobre paternidade. Eu falei, eu quero esquecer o que eu sei sobre isso. Já escrevi livros sobre paternidade, coisas sobre paternidade, muitas coisas maravilhosas. Eu falei, eu preciso esquecer, eu preciso entender o que tem que ser falado hoje. A revelação fresca já está descendo sobre a tua vida. E porque nós precisamos dos 5 ministérios de pais espirituais. Vai lá. 13. Até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Não existe plenitude numa igreja se os 5 ministérios não estiver dando paternidade, se os 5 ministérios não estiver trabalhando sobre os filhos. Nunca seremos capazes de vencer essa guerra contra os tronos. Nunca. Quanta fortaleza maligna está caindo na sua alma esses últimos anos. Quanto orgulho. Quanta resistência a essa verdade. Irmãos, você quer ver umas coisas que o inferno se levanta dentro do sistema religioso? Fala sobre oração em línguas, fala sobre oferta e fala sobre paternidade, para você ver só. Fala sobre paternidade das igrejas. Fala sobre oração em língua, para você ver só. Fala sobre apostólico, para você ver só. Eles combatem, eles lutam contra a verdade. E esta verdade veio para libertar eles. Eles rejeitam a verdade que pode libertá-los. O Senhor hoje quer mudar a sua vida
Tu vai ter uma vida plena espiritual. Quer viver vida no Espírito, meu querido? Isso não é algo romantizado. Vida no Espírito não é um playground, não é uma brincadeira. Não é só deleite, deitar e ficar namorando a presença de Deus. Você tem momento para isso, meu querido. Jesus não tem namorada. Ele tem uma noiva, compromisso. Ele quer uma esposa, quer aliança, ó. Ser participante das suas dores, do seu sofrimento, das suas guerras, dos seus princípios, dos seus propósitos. Deus está chamando pessoas aqui que não sejam infantis, mas sejam pessoas que vão entrar na infantaria de guerra. É tempo da igreja deixar de ser infantil, parar com melancolia. Para de dar lugar para o diabo na tua alma. Aprenda a ser um filho de Deus. Aprenda a honrar homens que Deus levanta nessa terra. São generais de guerra, pessoas que estão na frente, estão marchando por vocês. Olha o caminho que está sendo aberto, irmãos. Que levar satacara sotocorendai. Emaha prastuquete prasiterebedecatia. Quem são seus maiores libertadores da sua vida? Quem é a pessoa que tem maior autoridade de libertar você na terra? É o teu pai espiritual. Tu pode ir no grande profeta, cara, pode colocar a mão em você, tu pode manifestar, mas não significa que está te libertando. Quem te liberta é quem te conhece. É quem convive, onde tem aliança. Porque tem vínculo. Ele vê o que está na sua vida. Eu sei quando a guerra está se estabelecendo contra os filhos espirituais. Eu entro, eu vejo, eu ligo, eu dou orientação, eu falo, ó, isso está lutando contra fulano de tal, isso está indo aí, ó. Eu sei quando é a hora de alguém ser liberto do meu ministério. Ó, e você que se escandaliza com libertação, pô, aquela mulher manifesta tanto que a pessoa, quem está sentado na mesa vai ser liberto mesmo. Aqueles que uma vez ou outra fogem da libertação, pega só da migalha. E Jesus falou, o pão da libertação, o pão da mesa dos filhos. Mas ele deixou uma migalhinha para aquela Ciro Fenícia, para a filha dela ser liberta dos demônios. Mas a verdadeira libertação, ela vai vir debaixo da mão e autoridade de um homem de Deus, que sabe olhar além do que tu fala, que vai entrar no teu espírito, vai ver quem você é no mundo espiritual, vai conhecer as tuas dores, tuas aflições, vai saber tuas orfandades, suas guerras, seus pecados, suas iniquidades, e essa pessoa vai tratar com você na terra. Muitos não têm vencido, sabe por quê? Você não tem pai espiritual, está lutando sozinho. Está lutando sozinho. Vai. Às vezes eu entro, irmão, às vezes quando eu estou diante de, eu vejo os querubins caídos, as grandes guerras no céu. Eu passei muitos anos sendo afligido, conheci os 12 tronos pessoalmente. Minha mãe via quando eu quase morria, jovem, estava dentro da minha casa. Passava guerra às vezes uma noite com 3 querubins caídos. Eles vinham com lança para me ferir meu espírito. Suportava o primeiro, o segundo, já vinha descendo do cosmo, o outro falava, estou chegando. E bum, batia no meu espírito. Eu apagava, que não tinha mais força física, nem força no meu espírito para suportar. Depois eu vi um anjo me dando água para beber. Em visão, eu bebia. Falava, acorda. Ele vinha curar o meu corpo. Eu chorava dentro do meu quarto. Eu passava noites e mais noites sem dormir, por causa das revelações que eram depositadas. Eu via aqueles anjos caídos, eles vinham me combater. Eu sofria. Eu falava em meus questionamentos da minha alma. Eu falava, Senhor, por que eu sofro tanto? Por que eu tenho que passar por isso aqui? Manda isso aqui para o Sila Malafaia, Senhor. Eu falava mesmo, Senhor, manda lá para o Genoduque, manda para eles lá, deixa eles passar, Senhor. Eu não sou ninguém, eu estou aqui dentro, manda para eles lá. Para ver se eles se ajustam mais. Eu sofria. Eu passava na minha cama e ficava de frente a frente comigo assim, na minha cama, eu olhava, ficava olhando. Aqueles mantos falsos, branco encardido de anjos caídos. Com aquelas rostos horríveis, olhavam para mim assim. E eu sofria. Eu falava, não é possível que isso aconteça na minha vida. Não para dia e noite, Senhor. Porque eu estava numa intensa guerra na minha vida. Eu não parei de batalhar durante muitos anos. Eu tenho uma equipe que anda comigo aqui mais de 7 anos e sabe tudo que eu passei. Conhece a minha vida de trás para frente.
São pessoas que você falar qualquer coisa contra mim, elas vão te repreender na hora, falando, eu sei quem ele é. Eu sei o que está acontecendo. Passaram junto comigo os vales terríveis que eu passei na minha vida. Ficavam comigo acampado nos montes, nos lugares que Deus me levava. E não tinha estrutura nenhuma não, meu filho. Pegava a barraquinha nas costas e ia para o meio do mato. Nós dávamos o nosso jeito lá no meio do mato. O Senhor falou, é aqui o lugar. E era ali onde Deus se revelava, era onde nós tínhamos as guerras. Deus estava treinando uma equipe de guerra comigo ali. Mas eu não tinha um pai espiritual. Isso me trazia muito sofrimento na minha vida. Isso doía tanto, irmãos. Porque eu não tinha ninguém para me ajudar naquela guerra, a não ser a minha própria família. E eles lutaram junto do meu lado. Suportamos tantas coisas. Porque as revelações eram tão intensas, tão gloriosas. E o Senhor falava, escreve o que eu estou te dando. Pobre, sem nada. Eu lançava livros sem ter dinheiro. 15 obras escritas, 3 nós vamos lançar esse ano agora. Tudo isso é herança dos filhos. É herança, irmão. Está ali. Está escrito, está doado para vocês. Eu passava aquele inferno, aquelas lutas, e eu falava, Deus, o porquê disso? A minha alma gritava, que o corpo sofre, a alma sofre. E o anjo do céu vinha assim com um globo terrestre na minha frente em visão, e falava assim, é por causa disso, meu filho. As nações. E quando eu via aquilo ali, aquela visão me alimentava tanta fé e força de mim. E eu falava, eu creio. Eu levantava e eu começava a falar em língua. Eu falei, capeta, diabo, escuta aí. Abria meu computador e começava a escrever os livros. Comecei a vencer minhas guerras assim. As grandes aflições da minha alma. Falei, é por um propósito. Vou ter que passar isso por um propósito. Eu tenho que passar isso. Aí Deus me levou para dentro da dimensão do ocultismo. Agora vou te ensinar você a lutar contra os bruxos. A minha vida virou um inferno. Meus 3 primeiros anos, quando eu recebi o manto apostólico no monte, quando desceu o arcanjo Gabriel e me entregou isso no monte, eu recebi uma capa na minha vida. Naquela semana que eu recebi isso, eu recebi uma ligação de um apóstolo no Brasil e falou assim, filho, não fale nada. Só ouça o que eu vou te dizer. Eu não aceitava o apostólico na minha vida. Até que um dia Randy Clark me ungiu. Eu recebi transferências de Randy Clark, Ricardo da Colômbia, Benny Hinn, só os grandes líderes falavam. Deus mandou descer no Rio de Janeiro e te unge de consagrar a apóstolo, porque tu será um apóstolo para as nações. Eu magro, feio pra caramba, hoje eu sou um pouquinho mais bonitinho. Feio. Sofrido, que a minha alma é sofrida, que eu lutava com coisas que eu falei, Senhor, eu vou morrer, mas morre todo mundo junto comigo aqui então. Se eu vencer, todo mundo vai vencer. Irmão, fazer os eventos, era tanto poder de Deus que as pessoas vinham receber. Tanta glória que acontecia naqueles eventos. E eu fui consagrado. No dia que eu fui consagrado, 3 apóstolos desceram e me reconheceram apóstolo. Foi uma loucura, irmão. Quem estava naquele dia lá? Quem estava em 2017? Só isso, só 3, 4, 5. Bom, naquele dia, foi tanta força, o meu corpo jorrou sangue. Meu peito, meus braços, meus vasos sanguíneos se dilataram. Quando eu fui tirar minha blusa, estava toda cheia de sangue. De tanta força física que eu herdei aquele dia. Sou uma nova capacidade, uma nova força está dentro de você agora em diante. Irmãos, dali em diante eu comecei a acertar na cara os bruxos, quebrar dente de bruxo. Eu comecei a entrar dentro das dimensões do ocultismo, conhecer como a bruxaria trabalhava. Conheci dos mais poderosos da França, do Brasil, da Amazonas. Eu passei anos guerreando com isso. Me custou muitos dias, muito tempo sem dormir. Meses e meses sem poder dormir de noite. Madrugadas e madrugadas que eu não podia mais dormir. Aprendendo a dinâmica da guerra.
como um guerreiro. Os anos foram se passando. E eu fui vencendo tudo isso. Meus níveis de sofrimento foi diminuindo na minha alma. Eu fui crescendo como um varão na minha alma, fui mais forte. A minha alma começou a se tornar uma alma mais forte. Porém, ela tinha muitos sintomas de feridas. Eu era um homem muito forte. Porém, difícil era as pessoas ficar perto de mim. Porque eu não fui criado, não fui amado por um pai espiritual. 2018 para 2019. Eu passei uma das piores lutas da minha vida com a minha mãe, minha família. Custou 2 anos para a gente de sofrimento. 2 anos longe da minha família. Mas naquela época, eu estava com a minha equipe no monte, eu tinha chegado da Alemanha. Deus tinha dado um sucesso para a gente na Alemanha tremendo. Um pastor me ajudou, um pastor alemão, ele me ajudou a fazer uma cruzada para católico, para espíritas e os tradicionais, que lá é terrível. Fiz uma cruzada de curas de milagres, tantos milagres que aconteceu entre os alemães. Era impossível aquilo para eles. Eles falavam isso aqui, veio Reinhard Bonke, ele falou, veio prometer, fez cruzada. E as pessoas lutavam contra o ministério do Reinhard Bonke na Alemanha, por isso que ele cresceu na África. Tantos homens assim eu conheci, aquele pastor me falando para mim. Grandes avivalistas. Falou, mas o que os meus olhos viram hoje, eu nunca tinha visto os alemães de joelho se arrependendo desse jeito. Deus me deu uma graça, irmão, mas eu passei dias de guerra contra tronos, até que desceu aquele todo vestido dourado, aquele grande anjo de guerra todo dourado, me entregou uma autoridade naquela esfera, naquela cidade de Bethlehem. Eu entrei em portais de glória. Foi um derramar, eu entrava no restaurante italiano, lembra o derramar do Espírito que vinha lá? As pessoas caindo dentro do restaurante, os funcionários, as pessoas sendo curadas, sendo libertas, sendo cheias do Espírito Santo. Eu estava debaixo de um manto de glória tremendo. Tinha um padre que era para ter me conhecido de mais de 15 mil fiéis, ele queria me conhecer para me pregar para os fiéis dele, porque Deus me deu um desígnio para pregar para os católicos. Por isso que nós ganhamos tantos católicos no Nordeste. Há mantos e mantos, eu fui designado para lá, para o Vaticano. Em breve, daqui a alguns anos, chego lá. Anos que Deus usa os profetas para falar para mim, ó, esse é o teu maior desígnio. Na grande guerra, converter os católicos e entrar no Vaticano. Você vai trazer muitos católicos para o reino dos céus. Quem está entendendo? Vai conhecendo, porque eu estou te abrindo algo para você, você ainda não está entendendo ainda. Tu vai entender daqui a pouco quando eu começar a entrar na palavra para você. Segue o que eu estou te falando aqui, ó. Aprende. Entenda o porquê eu estou aqui hoje pregando para você. Por que eu estou ouvindo esse homem? Por que você está me ouvindo aqui? É porque você quis vir aqui? Porque nós montamos isso aqui? Não, irmãos. Quem arquitetou tudo isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor. O próprio Senhor. E Deus, ele me deu, fez uma aliança comigo. Se você libertar o meu povo, eu te constituirei o que eu te prometi para o teu futuro. Mas você vai ter que entrar na libertação. Falei, Senhor, você vai ter que fazer aqui no Brasil. E esse foi um dos meus sofrimentos nessa madrugada. Tantas pessoas aqui. Eu falei, Senhor, faz eles enxergar que eles precisam ser libertos. Às vezes eu falava com alguns filhos espirituais, vocês são bebezinhos, você não sabe quem é o diabo. Vocês não conhecem o diabo. Vocês expulsam porque vocês estão debaixo do meu manto. Vocês não sabem quem é Satanás. Vocês sabem pouco de quem Deus é, quem vocês estão servindo e com quem vocês estão lutando. Nós que entramos em dimensões que o corpo físico e a alma humana não aguenta, só por causa de mantos que nós aguentamos, os anjos que nos protegem. É tão terrível. É tão terrível que você vai ver. Porque você vai ter que aprender o que é a realidade do mundo espiritual. E o temor de Deus vai selando a gente porque a coisa é muito séria. Esses dias atrás eu passei angústias e eu falei, Senhor, como suportar isso, Senhor? O Senhor está me falando isso, me mostrando isso, me mostrando isso. Usou pessoas muito usadas que hoje, para mim, é um respeito, é uma honra falar do Davi Rebolo e de outros profetas, porque usou profundamente minha vida e falou coisas, eu falei assim, ó,
futuro é muito grande, vai te custar muito. Eu vi. Você precisa de ajuda. Eu falei, eu preciso de ajuda. 2019, quando eu voltei de todo esse grande movimento que tinha acontecido lá na Alemanha, o diabo se levantou contra mim na Alemanha, no Brasil, mas eu tive uma visitação de 2 anjos, do apostólico e do profético. Eu me vi em espírito. E eles estavam andando nas minhas ruas, onde eu morava na época, na favela. E onde eles passavam, os demônios tudo gritavam nas casas, começavam a cair. A onda do milagre de libertação vinha em todos os tipos de milagres. O anjo profeta revelava as coisas ocultas da vida das pessoas. O anjo do apóstolo era grande, imenso, forte, que nenhum demônio ficava de pé diante dele. E para quem não sabe, libertação pertence ao manto do apóstolo, não do profeta. Profetas recebem de Deus, alguns recebem essa graça. Mas a libertação verdadeira é do apostólico. Os apóstolos, por onde eles passavam, os demônios saíam das pessoas. Foi designado, a primazia da libertação é dos apóstolos. Quando o anjo do apóstolo ele chega, a libertação começa. Agora escute o que eu vou falar para vocês. Eu vi aqueles anjos expulsando, eu corria. Eu vi eles fazendo aquelas coisas, eu gritava, ei, transfere para mim. Aí eu olhava para o outro lado da rua, cada um numa ponta. Aí o outro fazia assim, ó. Aí eu estendi a mão de longe e falei assim, ó. Ele faz assim, receba. Aí vi uma unção e falei assim, não é só isso. Aí eles corriam, continuava a obra deles e eu corria atrás deles nas ruas. Eu chegava até eles e começava a contestar diante deles. Eu sei o que é sofrer pela unção. Eu sei o que é lutar pelo Senhor. Olha aquela montanha lá. Aí eles olhavam um monte. Eu passei anos da minha vida, desde a minha juventude lá em cima. Quando eu me vi, eu já estava de um terno branco e uma veste azul, resplandecente por debaixo de mim. Eu sei o que é lutar por isso. O que é sofrer. Eu não me corrompi, eu falava com eles. Aí um olhava para o outro. Ajoelha. E os dois colocavam as mãos sobre mim. Aí eu fui levado em espírito. Num campo. Aparecia 2 grandes generais das nações. Guilherme Maldonado e Tibi Jocha. O Tibi Jocha pegava uma botija de azeite e falava, eu te consagro a profeta, e derramava. De repente veio o Maldonado. Ele não é profeta, ele é apóstolo. Ele primeiro é apóstolo. Eu consagro ele a apóstolo. Eu recebi as 2 graças. Por isso você me vê meio doido às vezes. Aí esses dias, o nosso apóstolo Davi Rebolo falou assim, ó, você tem uma guerra terrível nas suas 2 naturezas. A sua unção de profeta combate contra a sua unção de apóstolo. Você tem uma guerra entre as 2 naturezas que você herdou. Seus 2 anjos ficam assim, ó. Ele falou uma coisa para mim. Queira você ou não, tu vai ter que ser apóstolo. E você vai ter que ensinar o teu povo, porque eles são apaixonados pelo profético. Manda eles se tornarem apostólicos, porque de agora em diante vocês vão se tornar milhares de milhares. Por que eu estou falando isso? Porque é uma transição na vida de muita gente aqui. Domingo passado, nós falamos, o rapaz superou o congresso apóstolo. O que é negócio esse? Foi o culto da ativação, foi violento. A mente das pessoas mudaram, as pessoas começaram a me dar testemunho durante a semana. Muita coisa com muita gente começou a acontecer. Área financeira, área familiar, tudo começando a destravar. Falei, minha mente não é mais a mesma. O povo acessando a dimensão da glória, as coisas acontecendo. Agora escute mais um testemunho que eu vou falar para vocês. Tudo isso que eu tinha vivido, me faltava algo. 28 anos de idade, para os meus 29. Eu já era um homem de autoridade. Se você falar assim, mora aqui nesse monte, eu moraria ali o resto da minha vida. Porque a minha paixão era o Senhor, totalmente Ele. O meu deserto se tornou a minha paixão. O lugar onde eu morava não me trazia mais dores. Eu tinha vencido isso, eu estava acima disso já.
Primeiro Deus fez eu entender que o que eu tinha dentro era mais importante que tudo que Ele pudesse me dar fora. Primeiro você tem que herdar aqui dentro, ó, o caráter, a justiça, a identidade. Aqui dentro. E Deus falou assim para mim, me visitou, começou os anjos a me visitar. Aí naquela noite, uma noite, eu estava com alguns daqui da minha equipe aqui. Aconteceu algo comigo. Desceu um anjo do céu, chamado Arcanjo Gabriel. Ele me tomou. Eu vi ele com as asas abertas, com o rolo na mão. Ele que me dava autoridade apostólica no Brasil. E me revestiu de uma luz tão grande. Ele me deu uma veste de glória e de santidade. Eu rolei e gritei no chão mais de 1h30. Só falava, ai, 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 ai de mim, ai. Os ais entrou aqui dentro. O espírito do temor e da santidade entrou na minha vida como nunca antes. E Deus mudou a minha veste. Você sabia que profeticamente, biblicamente, todas as pessoas que estão no reino, quando chega aos seus 28 anos de idade, você tem que viver isso? Você tem que dar uma veste sacerdotal na tua vida, de santidade ao Senhor? É uma proteção para você não pecar contra o Senhor? Poucas pessoas sabem isso dentro da Bíblia. Até o profeta fala sobre isso. Poucas pessoas entendem essa transição. O Senhor falou para mim, tudo na tua vida, desde que eu te chamei, eu tenho ensinado você a viver etapas dentro da idade que você tem. Cada idade vai mudar uma esfera na sua vida. E assim foi. Assim foi. Ali eu recebi algo do Senhor muito importante na minha vida. O Senhor começou a me revelar Ele. Eu fui levado ao trono e eu vi aquele que está sentado no trono. E ali minha vida começou a estremecer. O Senhor falou, agora você está na dimensão da glória. Eu não sabia sobre a unção da glória. Eu sabia sobre unção, mas a unção da glória eu não conhecia. Eu sabia sobre muito poder, mas o poder da glória eu não conhecia. Eu sabia sobre revelação, mas a revelação na dimensão da glória eu não compreendia. Eu sabia sobre muitas coisas. E quando eu estava naquele trânsito, eu passei 3 anos para me adaptar com aquilo. 3 anos. Eu peguei todos os meus livros, os 2 primeiros anos. Eu olhei. Não tinha mais sentido para mim. Não, mas era uma ignorância minha. É porque eu estava em outra dimensão. Depois que eu usufruí, amadureci, fiquei amadurecendo na revelação daquela dimensão da glória, Ele me trouxe e falou assim, toma de volta seus livros. Tudo quando você começar a pregar, eu te abro uma nova dimensão das revelações que está aqui dentro. Foi eu que te dei isso, aqui é fundamento para os seus filhos. Todos vão ter que passar a mesma etapa, o mesmo conhecimento vai ter que estar neles. É o mesmo fundamento. Honre e valorize isso. Aí eu peguei de volta meus módulos, comecei a valorizar tudo de novo. Porque eu comecei a escrever um livro naquela época, restaurando a ordem de Melquisedeque. Irmão, tu vai sofrer nele do início ao fim, tu apanha. Foi um livro mais sinistro. Eu falei, Senhor, quando tu me deixará terminar esse livro? Porque esse livro tem que ser lançado no Apocalipse, irmão. Tem que dar uma cópia para o anticristo, tem que dar para os pastores na última hora. Eu acho que esse livro vai ser só ali, porque não pode ser lançado agora. Vai fazer um efeito reverso contra mim e contra vocês. Então tem que ser no tempo e na hora certa. Quando nós estivermos vivendo entre os dois contrastes, a grande apostasia e o grande avivamento, aí é a hora de lançar esse livro. Você sabe que nós estamos no percurso da grande apostasia, né? A grande apostasia está se estabelecendo sobre todo mundo, porque Paulo diz, 2 Tessalonicenses capítulo 2, é necessário que o ministério da iniquidade venha operar com todo o seu poder. A apostasia virá e se revelará o homem da iniquidade. Nós primeiro passaremos uma densas trevas sobre as nações. Não tem como lutar contra isso. É necessário que tudo isso aconteça. A apostasia está sobre o Brasil, está sobre a América, está sobre o Oriente Médio, está sobre todo lugar. Sobre a Europa, já tomou tudo. Agora, o que nos resta? Deus está gerando um exército no meio dessa grande escuridão. Porque no contraste da grande apostasia, aonde vai nascer o maior arrependimento dos últimos dias. É quando a nação estava apostata no tempo de Elias. Quando não se achava mais os profetas de Deus. Quando o povo tinha se inclinado o coração a Baal. Foi quando Deus levanta Elias. É nesse momento que a unção de Elias virá sobre todas as nações. Uma unção de governo real. Um tipo de autoridade jamais vista na terra. Alguns homens das nações usufruíram um pouco dessa unção, mas não toda essa unção. Porque essa unção é para os últimos dias.
Alguns usufruiu, outros estão sendo designados para os últimos dias para a unção de Elias. E a unção de Elias virá uma grande restauração. E Deus vai restabelecer a ordem na igreja. Entre pais e filhos de pais. Estamos vivendo no meio de uma geração órfã, destituída de um desígnio. Não sabe nem o que significa a palavra desígnio. Tudo no mundo espiritual é designado. Ou do reino das trevas ou do reino da luz. Você que escolhe qual lado você quer. Tudo. O que vai acontecer no Nordeste já aconteceu no mundo espiritual. Quando eu entro em espírito para ver, eu começo a ver pessoas sendo curadas, milagres acontecendo lá, pessoas sendo salvas. Eu falei, já aconteceu, já estou lá. Meu espírito já está trabalhando lá. Antes que eu fosse ofertado todo esse templo, tudo isso aqui fosse construído, milhões fossem investidos aqui dentro, eu vi em 2017 isso aqui. Piso, vi toda essa estrutura aqui. E ela nem existia. Fala, quando uma pessoa encontra seu desígnio, está feito. Está feito. Está feito. Há um desígnio para você. Mas você vai ter que passar muitos processos na sua vida. Agora escute isso aqui. Antes de eu começar a entrar aqui, ó. Calma aí. Eu estava na França, acho que foi 2018, 2019, não lembro, 2018. Que eu vi o Mal Danado? 19. Fui convidado para ir para Miami. O vice-presidente dele foi apresentado por um apóstolo da rede dele, um apóstolo francês. Tinha uma rede de mais de 180 canais de televisão, muita coisa grande esse homem tinha. Ele falou assim, você tem que conhecer esses líderes. Ele olhou para o meu material, olhou para a minha vida, muito jovem. Você é tão jovem, carrega isso. Ligou para o Maldonado, ligou para o pessoal, então para os líderes, para todo mundo. Falou, há um jovem do Brasil que vocês têm que conhecer. Falou, chama ele para ir para a Itália. Irmãos, macabro o que aconteceu naquele dia. Cruz credo. Tinha umas 5.000 pessoas lá. E o vice dele falou assim, ó, quando acabar o congresso, você vai levar para uma sala, você vai estar diante dele. E vai fazer um convite. Sabe o que aconteceu com ele, com todo mundo lá? Guerra. O diabo se levantou contra mim, contra ele, contra todo o evento, irmãos. Irmãos, eu vi os tronos passando, aquelas grandes sombras negras, as pessoas manifestavam o demônio do lado de lá. Lá do outro lado, imenso. E via rastejando por baixo das cadeiras do demônio. E parava no meu pé. Eu falei, capeta, tá amarrado aqui. Eu amarrado. Aí vi o segurança, vi o pessoal dele, agarrava a mulher. E os caras grandão segurando, uma briga. Eu falei, isso aqui é contra mim. Ele parar no meu pé. O Senhor falou, uma grande guerra dos príncipes para você não estar de frente com ele. Mas eu cheguei lá pertinho. Estava uma atmosfera de uma glória. O anjo dele saiu de perto dele e veio perto de mim. Eu entrei dentro do redemoinho de fogo. Eu sentia tudo. E o vice dele falou assim, olha, aconteceu algo que nós não podemos te atender. Volte aqui. E fique 7 dias aqui dentro da Itália comigo aqui. Fique uma semana. Eu falei, tá bom. Saí. E o Espírito falou assim para mim provar meu coração. Eu quero que você apague o contato dele do seu celular. Eu falei, eu estou ouvindo o Senhor. Eu falei, eu quero que você apague o contato do Fundaci. O contato dele. Eu vou te revelar coisas. Você não está preparado para estar de frente com ele. Vai embora daqui. Porque o que eu vou te dar, homem nenhum vai se gloriar na terra. Nem você. Eu vou te tratar muito ainda. Aí Deus me revelou da vida dele pessoal. O anjo dele vinha me levar para lá dentro do ministério dele. Tudo que aconteceu eu já sabia. Quem ia sair, quem ia fazer. O que vai acontecer. A grande traição que está por chegar na vida dele. Daqui a pouquinho. E o que vai lançar ele no Brasil de uma vez por todas. Ele vai vir para o Brasil, Maldonado. O Senhor me revelou o futuro de tudo isso. Os anjos dele, da esposa dele, desciam para me ver o que eu fazia no monte. Falava, que lindo que vocês têm. Continue assim. Que lindo. Batalhem por isso. Eu não recebi pessoalmente a paternidade de um homem. Mas os anjos deles desciam para me ensinar. Antes de tudo isso, dos meus 18 anos,
Um homem me deu uma palavra no Facebook chamado Joel Engel. E falou assim para mim assim, eu tinha 18 anos de idade, um menino, uma criança. Falou, você vai ser um dos Elias nessa geração. Um fogo cairá sobre ti. Passou-se um tempo. Uma conexão se estabeleceu, o anjo dele descia para me ensinar. Agora aprenda uma coisa que eu vou ensinar para vocês. O anjo de um ungido, quando ele está te ensinando, você vai aprender muito mais do que o próprio homem te ensinando. Acelera tudo na sua vida. Quando o anjo desse homem ele tem acesso à sua vida, ele desce para ficar um pouco na sua casa, ele está estabelecendo algo, ele está te ensinando, você fica numa atmosfera, depois ele vai embora. Alguns de vocês são filhos que têm essa conexão comigo, devem sentir isso na vida de vocês. Vocês entram numa atmosfera, vocês me veem em espírito, você vê muitas coisas, vocês ficam conectados com o que está acontecendo dentro da igreja, você vê os demônios, você vê tudo, porque Deus está te conectando para me ajudar.